Bom dia, hoje nós estamos recebendo mais uma vez o nosso guru, né? Marco Zanini. O Marco é bem interessante conversar com ele, porque a Dínamo atende vários segmentos, vários setores, governo, enfim, muito mercado financeiro, saúde, e-commerce, varejo, indústria. Então, é bom porque ele tem uma visão assim, do que está acontecendo em relação à segurança aqui no Brasil e também no mundo, né? Desculpa, caiu minha caneta, mas vamos seguir. Marco, muito prazer em te receber aqui nessa primeira entrevista de 2022. E você podia começar falando um pouquinho o que é a Dínamo, né? O que a Dínamo entrega e quais são as principais soluções, né? Bom dia. Oi, Suzana. Oi, Regina. Eu sempre adoro falar com vocês. A gente, nesse mundo novo aí, a gente às vezes tem escapado, né? A gente se falava mais, mas agora está todo mundo correndo, e dentro de casa, e dentro do escritório, enfim, né? Esse vai e volta. Você sabe que eu vivo muito bem nesse mundo não programado, sabe? Eu não sou uma pessoa metódica que precisa ter as coisas desenhadas certinha para viver, né? Eu consigo me equilibrar no dia a dia, na mudança das coisas. Então, eu confesso para vocês que eu passei bem por essa fase toda, mas a gente transformou o mundo, né? O mundo se transformou. Eu tenho lido muito sobre qual é o comportamento nas empresas, tenho lido sobre entrevistas dos CEOs das grandes Big Techs aí, e todos falam a mesma coisa. Eles falam, olha, agora meu planejamento aqui é trimestral, né? Porque qualquer coisa que for além disso, é difícil saber o que vai acontecer. Então, emendando na tua pergunta, a Dínamo é uma empresa de cyber, e isso hoje quer dizer pouco, porque o cyber está cada dia mais presente no mundo, né? O mundo digital é o pré-requisito, a infraestrutura é cyber security, então cyber security ganhou uma conotação muito ampla. Dentro de cyber, eu já falei isso para vocês e falo isso todo dia, a Dínamo se focou em dois pilares que eu acho que são fundamentais, que é o pilar da identidade, né? Tudo no mundo digital vai depender da identidade, aí identidades tem vários sabores, e dependendo da complexidade a gente usa um sabor ou vários sabores conjuntos, né? Então tem biometria, tem token, tem certificado digital, enfim, né? O nome e senha, quer dizer, tem vários sabores aí e vão ter muito mais ao longo do tempo. De novo, o mundo está em franca transformação. Então, identidade digital é um pilar da Dínamo. Segundo pilar da Dínamo, eu saí um pouco do mundo técnico, onde a gente falava muito em criptografia, e eu tenho usado uma palavra mais adaptada para o mundo do cidadão normal. E eu tenho dito, então, eu traduzi criptografia para sigilo. Então, eu acho que a palavra sigilo ela é mais perceptível pelo cidadão normal do que criptografia. Criptografia parece muito coisa do Superman, né? Então, eu trouxe para sigilo. Sigilo passa a ser, no mundo digital também, um pilar importante, seja da informação armazenada, seja da informação trafegando. Então, nós nos especializamos na Dínamo nesse segundo pilar de sigilo. Quer dizer, seja informações armazenadas em algum lugar, seja informações trafegando, a gente tenta garantir o sigilo dessa informação para os nossos clientes. Então, todos os nossos focos aqui, eles estão dirigidos para identidade digital e sigilo, traduzindo criptografia. Agora, dentro desses dois pilares, Regina, eu tenho percebido que você não pode fixar numa coisa única, porque, de novo, a gente acabou de dizer que o mundo está em franca mudança, né? Então, vão surgindo tecnologias, vão surgindo necessidades diferentes. E a gente tem se concentrado em vários pilares, em vários segmentos que cada dia vem a necessidade de ID e a necessidade de sigilo mais presente. Não tem um dia nos últimos 365, ou no último ano, que não tem no jornal alguma matéria, alguma notícia sobre quebra de segurança digital. Então, enfim, isso passa a ser dia a dia e esse é o nosso foco aqui na Dínamo.
É. E fala um pouquinho sobre o perfil dos clientes. Você acha que mudou, surgiram outros ou são os mesmos que a gente já conhece? Fala um pouquinho deles, dentro do segmento que vocês atendem. Talvez, Suzana, há uns 3 anos atrás, antes da pandemia, eu dizia que o seguinte: o mercado financeiro, ele era um mercado que estava 10 anos na frente de todos os outros mercados do ponto de vista tecnológico. Então, claro que o nosso grande filão era o mercado financeiro e as obrigações, né, de sigilo e de identidade que esse mercado precisava. O Brasil, em especial, foi precursor de muita coisa, né? Acho que nós fomos os primeiros e somos os maiores em internet banking, do ponto de vista de quantidade de usuários. Depois nós fomos, acho que, os primeiros a levar o banco para o celular, via app. Né? Depois nós fomos o primeiro a fazer transferência imediata ou online, vamos chamar assim, de fundos. Né? O SPB, lá em 2002, foi o primeiro sistema no mundo, né, no sistema bancário nacional dos países, de transferir dinheiro no mesmo dia, em minutos. Né? Então, enfim, a gente sempre foi muito up-to-date em tecnologia, o nosso sistema bancário. Então, esse era o grande filão. Mas, ao longo desses anos, e a pandemia acelerou isso, outros segmentos passaram a migrar para o mundo digital e passaram a ser demandador de soluções de identidade, soluções de sigilo, seja elas porque o cara queria fazer uma transformação digital, né? Então, por exemplo, o ambiente de saúde, o setor do segmento de saúde, ele é um segmento que hoje a Dynamo é muito forte, muito atuante. Mas se você perguntar para o segmento de saúde o porquê que ele foi para o mundo digital, ele vai responder para você que o projeto dele foi paperless, né? Os hospitais queriam acabar com o papel. Tá? Só que dentro do processo de papel dos hospitais, existiam 2 coisinhas ali que tem uma regulamentação jurídica, que é o prontuário eletrônico. O médico precisa assinar o prontuário, e é legítimo que ele assine, porque é o seguinte: o cara foi lá no pronto-socorro, falou: doutor, não estou me sentindo bem. O médico diagnostica uma virose e manda o cara embora para casa tomando uma dipirona qualquer. O cara chega na calçada e cai duro, né? Esse médico, ele tem que ser responsabilizado pelo diagnóstico, tá certo? Então, ele não pode deixar de assinar o documento do prontuário. Então, a hora que você transforma esse documento de papel para eletrônico, você precisa manter a legalidade desse documento. E aí, de novo, a identidade digital, ela é fundamental nesse ponto. Esse é o pilar que a gente entra no hospital com a identidade digital. Nesse caso específico, a identidade é certificado digital ICP Brasil. Ok? Então, os médicos, os enfermeiros, os anestesistas, enfim, todo mundo que interage com o paciente precisa assinar o prontuário com certificado digital, e a gente tem atuado muito nos hospitais com isso. O segundo pilar, a segunda oferta dentro dos hospitais são os receituários, né? Eu sou testemunha disso. Logo que começou a pandemia, um dos remédios que eu estava tomando na época sumiu da farmácia. Eu fiz uma consulta por vídeo, né, uma teleconsulta, e o médico me receitou trocar por um outro, que aquele tinha saído de linha, pegar um outro remédio. Aí ele me mandou a receita por e-mail, né? Me mandou um PDF. E esse PDF, como é que eu chego na farmácia e o farmacêutico sabe se esse PDF foi uma receita médica ou se foi uma receita feita por mim mesmo, né? Então, os receituários médicos passaram a ser fundamentais, a assinatura digital digital nesses documentos. Ela também usa certificado ICP Brasil. Aliás, o ITI fez um projeto de receituário digital, aonde ele usou uma infraestrutura nossa da Dynamo para fazer assinatura, conferência, disso daí. Depois acho que vale até a gente bater um papo específico sobre isso, que acho que cabe uma matéria de vocês lá com meu amigo Rui, tá? Então, enfim, esse foi um segmento. O segmento jurídico também é um segmento que a gente tem atuado forte nos tribunais. Os desembargadores, os juízes, os ministros assinam os documentos, todos os despachos eletronicamente. E, de novo, a identidade digital aí tem tudo a ver com o certificado digital ICP Brasil. Os escritórios de
advocacia. Hoje todos os advogados sobem todas as petições e todos os documentos eletronicamente assinados. Então, esse foi um segmento que está crescendo muito também. Mas as empresas, de um modo geral, com a LGPD, passaram a ter uma necessidade específica ligado à nossa competência também. Aliás, eu vou fazer um ponto importante aqui. A LGPD é uma coisa bacana, mas ela é muito genérica para o mundo normal, né? Quando sai da gente de tecnologia, a LGPD é uma coisa um pouco abstrata, né? É uma coisa meio solta, é meio como ar, assim, né? Então, a gente tentou, e aí eu digo que a LGPD tem vários aspectos. Tem um aspecto legal, tem um aspecto de comportamento e de processos, e tem um aspecto tecnológico, tá certo? Então, é uma junção de coisas, né? Eu preciso que o meu funcionário, ele assine um documento dizendo que ele não vai vazar uma informação de um cliente. Isso é legal, né? Um documento. Ele tem que assinar um documento, um compromisso. Do ponto de vista de processo, eu preciso ter um processo escrito de como que eu vou guardar essas informações, quem tem acesso a elas, enfim. Né? Isso não tem nada a ver com tecnologia, é processo. E depois do ponto de tecnologia, eu preciso garantir tecnologicamente que aquela informação vai estar protegida. E aí que nós entramos, né? Aqui é o segundo pilar da Dynamo, a gente está falando de sigilo, né? A palavra bonitinha que esse mercado usou, você sabe que em tecnologia existem muitas palavras bonitas, mas no fim deságua em poucas tecnologias, né? Então, o nome bonito é anonimização, né? Que é transformar aquela informação em não legível, em anônima. E esse processo nada mais é do que um processo de criptografia. Você pega partes daquele conteúdo e criptografa de uma forma que, se alguém manipular aquela informação sem o processo reverso, não consegue ver nada. E nós começamos a fazer o processo nós desenvolvemos uma tecnologia aqui de anonimização, uma API, aonde você pode linkar ela nos seus softwares, nas suas aplicações, nos seus bancos de dados, e você pode anonimizar as informações do CPF, o nome, o tipo de sangue, o resultado do exame, enfim, o saldo do banco. Você escolhe as informações e você anonimiza, você criptografa, você faz um sigilo daquela informação. Isso abriu um mercado muito grande para a gente, porque, enfim, existe, né? Eu diria que a LGPD está começando pelas grandes indústrias, pelas grandes empresas, mas isso vai permear o mercado como um todo. Então, Suzana, para acabar a sua pergunta, que eu estou estendendo muito, eu diria que houve um estreitamento entre o tempo tecnológico dos segmentos. Como eu disse, antigamente os bancos o setor financeiro estava 10 anos à frente. Hoje eu diria que eles estão talvez 1 ou 2 anos na frente do resto do mercado, né? Porque todo mundo teve que correr, né? Nessa mudança digital, teve que se acomodar, correr, se modernizar, enfim. Então, eu diria para você que esses segmentos todos novos, eles estão fomentando o mercado de cybersecurity. Bom, vamos voltar um pouco a falar sobre o mercado financeiro. Eu queria que você comentasse. Até a gente viu várias entrevistas dele na CNN, né? E você falando sobre o Pix, sobre a relação do Pix com a segurança pública, que, na verdade, é um problema muito mais grave até do que os vazamentos de dados, esse tipo de coisa. Você podia comentar aqui no Criptodia? Então, boa pergunta, Regina. Enfim, eu entrei lá na entrevista, né, para falar um pouquinho sobre Pix, e a primeira pergunta do jornalista foi se eu achava que o Banco Central tinha demorado em tomar atitudes em relação ao Pix. E aí eu quis começar colocando as coisas no lugar certo, né? Eu disse que os problemas de sigilo do Pix, de segurança do Pix, não tinha nada a ver com o Banco Central, né? Eles tinham a ver com uma questão de segurança pública. Você anda na rua e alguém passa de bicicleta e rouba seu celular, isso não é culpa do Banco Central, tá certo? Você está no seu carro dirigindo, para no sinal, você está usando o Waze, alguém quebra o seu vidro e rouba o seu celular, isso não tem nada a ver com o Banco Central, isso tem a ver com segurança pública. Então a gente não pode misturar as coisas, o problema existe, mas a gente tem que pensar quem vai resolver o problema.
E aí eu acho que a gente está tentando resolver um problema de segurança pública partindo do cidadão, né? O que está errado. Quer dizer, o governo devia fazer a parte dele. Mas já que ele não fez ou não está fazendo, ou pelo menos não está fazendo eficientemente, eu dei um monte de dicas que eu acho que o cidadão devia fazer. Dicas que eu acho que, do ponto de vista, eles atrapalham um pouco o sistema. O Pix é um sistema maravilhoso, né? Eu, como usuário de Pix, acho que isso foi uma revolução, né? Eu vou te dar um exemplo. Tem uma moça que trabalha lá em casa e vai lá 2 vezes por semana, né? E aí eu precisava lembrar de um dia antes sacar o dinheiro no caixa eletrônico para pagar ela, porque ela tem conta num banco, eu tenho no outro, aí eu tinha que fazer uma TED, mas a TED é complicado, porque tinha uma tarifa de R$10 por TED, então era sempre um transtorno. Com o Pix, esse problema se resolveu, né? Ela vai em casa, do dia que ela vai, eu faço um Pix para ela, não tem taxa nenhuma, ela recebe na hora o dinheiro, né? Depois ela não interessa qual é o banco dela, eu digito o CPF, o dinheiro vai, tá certo? Nem preciso saber que banco é. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista de inclusão, eu até respondi, eu usei essa frase, do ponto de vista de inclusão financeira da sociedade, o Pix é uma revolução, o Banco Central está de parabéns. Agora, o que acontece? As fraudes estão acontecendo. Existem 2 clássicas, né? A primeira clássica é o cara roubar o seu celular com o celular aberto. Quando você está falando nele na rua, ou quando você está no seu carro dirigindo com um navegador aberto, o seu celular está desbloqueado, né? E aí o que acontece é que quando o cara rouba o teu celular nessa hora, ele não precisa da sua senha para abrir o celular, porque o celular já está aberto. E aí, dependendo da app de banco que você tem, e aqui eu fiz uma crítica aos bancos, aliás, muitos amigos me ligaram, eu falei, a verdade tem que ser dita, né? Meus amigos de banco brigaram comigo, mas eu falei, vocês valorizaram a vida agora, os últimos anos, houve um endeusamento da experiência do usuário, né? Só que vocês acham que a experiência do usuário é você afrouxar a segurança. Então, por exemplo, tem muita app de banco que você abre ela e depois, mesmo que você não está usando, ela não fecha, ela fica aberta. Quando você clica nela, ela está aberta, está lá com a sua conta, o seu saldo e tudo. Então, se o cara roubar o teu celular quando você está dirigindo ou quando você está falando, e clicar na app do seu banco e ela estiver aberta, ele consegue fazer um Pix do seu dinheiro para qualquer lugar. Então, as apps deviam pedir autenticação sempre que o cara fosse fazer um Pix. Toda vez que você saísse da app, ele tinha que fechar a app e para abrir de novo tinha que pedir uma autenticação nova. Enfim, só que daí, quando você pega os caras de UX, né, de experiência do usuário das empresas, não, mas isso vai deixar o usuário irritado, ele não gosta. Então, enfim, a gente vive... Ele não gosta até ele ser roubado, né? Isso, então não tem milagre, né? Quer dizer, a segurança ela é burocrática, né? A gente tem chave em casa, porque sua chave você não entra em casa, faz parte da regra do jogo, então põe biometria, enfim, né? Então, beleza. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é quando o cara te assalta, o cara te rouba, leva você junto. Aí o problema é mais grave, porque mesmo que o seu celular esteja bloqueado, ou seu internet banking não está aberto no seu notebook ou no seu computador, o cara vai te forçar a fazer isso, porque ele está com você lá e vai te ameaçar, enfim. Eu tenho de casos de amigo que o ladrão entrou na casa dele, fez ele se logar lá no internet banking e fazer um Pix do dinheiro que ele tinha todo na conta, aplicação e tudo. Então, a recomendação que eu fiz, o que eu acho até um absurdo ter que fazer isso, mas eu pessoalmente fiz, foi, olha, se você tem uma conta num banco onde você tem algum dinheiro guardadinho na poupança, numa aplicação, você vendeu o teu carro, você tem um guarda-dinheiro, não deixa a app no celular. Beleza? Porque se o cara pegar o teu celular, ele vai ver que você tem lá 20 mil reais na poupança. Ele vai fazer você pegar o dinheiro da poupança e fazer um Pix para ele. Enquanto, mas o banco limitou em R$1.000. Ele vai ficar com você até conseguir sacar tudo. Beleza? Então eu tirei as apps do banco do meu celular, criei um celular só para banco. Exatamente o que eu faço. E deixei uma appzinha de uma carteira digital no meu celular só pro dia a dia. Eu deixo lá R$500, R$600, que se eu precisar pagar alguma coisinha, eu tenho um dinheirinho ali, saco no caixa eletrônico, sei lá.
Mas você vê que isso joga contra o sistema, tá certo? Ele joga contra o Pix. O Pix veio para resolver esse problema. Quer dizer, se eu tenho que tirar a app do meu celular, eu estou tirando uma facilidade que o sistema criou. Então, por isso que eu enquadrei isso como um problema de segurança pública que eu acho que a gente tem que resolver. Você está certíssimo. É verdade. Agora, em relação eu vou já engrenar aqui no 2022, que é o ano que está começando, o que você tem, assim, de visão do que vai acontecer no mercado financeiro? Porque tem tanta novidade, Open Bank, Financial Bank, né? Open Finance. Eu queria acrescentar a essa pergunta o Open Insurance também, que parece que está vindo por aí, o Pix Crédito e tudo mais. Eu acho que o mercado financeiro está passando por uma revolução boa, mas perigosa. E eu já vou explicar o que eu penso. Boa pelo seguinte, eu acho que o nosso mercado financeiro era muito concentrado e essa conta vinha para a gente, né? Nós cidadãos, quer dizer, tinha lá 4 bancos que tinham 80% de todo o movimento e a gente tinha que estar, de novo, né? A gente pagava R$10 para fazer uma TED, né? Coisa que hoje a gente faz grátis, assim, é um absurdo. Então, se você fosse fazer uma TED de baixo valor, de R$100, você ia pagar 10% do valor para fazer uma TED, era inviável. Então, eu acho que o aumento, que essa, vou chamar assim, democratização do mercado financeiro que o Banco Central está promovendo, primeiro eu dou parabéns para eles, são corajosos, né? Tá lutando contra um segmento poderoso. Mas está sendo feito. Só que na hora que você abre a porteira, passa muita coisa. Então, eu acho o seguinte, aí, se você associar isso a um fenômeno no mundo que foi o seguinte, durante a pandemia, os governos mundiais injetaram muito dinheiro no mercado para tentar manter a máquina toda funcionando. Só que acontece que esse dinheiro todo deu um excesso de liquidez no mercado. Tem muito dinheiro no mercado. Quando tem muito dinheiro no mercado, o dinheiro começa a virar uma mercadoria a ser trabalhada por muita gente. Então, eu acho o seguinte, tem excesso de oferta hoje de crédito, tem excesso de oferta de bancos, de carteira digital, de financiamento, de cartão de crédito. Eu recebo aqui umas 5 ofertas de cartão de crédito por dia, né? Vocês também, quer dizer, existe um excesso de dinheiro no mercado e isso está fazendo essa indústria crescer, na minha opinião, de uma forma descontrolada. Tá? Vamos pegar um número interessante. Durante o cadastro para participar do Pix no Banco Central, quando ele abriu esse cadastro, houveram 960 empresas que se cadastraram para ser participantes do Pix. Dessas, 732 foram aprovadas pelo Banco Central. Então, pensa comigo, existem 730 empresas que estão entrando no mundo financeiro via Pix para fazer crédito, para fazer pagamento, para fazer transferência. Então, o que acontece é que você passa a ter que controlar um ecossistema muito maior. E o que eu quero dizer controlar? Eu dei uma entrevista esses dias para um jornal e o cara falou, e a gente estava falando sobre, de novo, né, o que chama atenção é a segurança do Pix. Eu falei, olha, a parte do Banco Central é o seguinte, quando você for lá e digita uma chave e manda enviar o dinheiro, a partir desse instante, a segurança ela está sendo gerenciada pela infraestrutura do Banco Central que ele criou. Okay? Essas, eu estou de acordo, tiro o chapéu. Falei, é claro que eu vou falar isso, né? A gente que ajudou a fazer, né? Mas não é isso. O negócio foi bem desenhado mesmo. Agora, o problema está dali para trás. Você tem uma appzinha que o João das Couve fez. Você não sabe se essa app, como é que ela foi construída, como que ela foi projetada. Ela inicia o pagamento. Ok? Ela pega as informações, ela tem o dinheiro da Regina, você começa a fazer a transação ali, ok? Se tem uma fraude ali na autenticação, essa última que saiu agora, né? Essa última que saiu, onde repetiu a que já tinha acontecido no Banese uns meses atrás, aonde o cara deixou, o cara, o que ele acesso, fez? Né? Você está falando do acesso. Estou falando do acesso. Provavelmente, eu estou imaginando o que o fraudador fez. Eu não chamo de hacker porque eu acho que isso é fraudador, não é hacker. Ele fez o seguinte, ele pegou uma base de dados de CPF
A chave Pix mais óbvia é o CPF. Tá? Então, se eu fosse fazer um ataque, eu faria no CPF. Tá? Eu pego uma base de 100 mil CPFs e começo a imputar um por um na minha app, e ela vai trazendo as informações daquela chave para mim. Qual é o banco, qual é a agência, blá, 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 blá. Se eu fizer um robô que fica fazendo isso, ele vai ficar consultando. Qual é o defeito? O defeito é o seguinte: na concepção do software, da app, qualquer consulta que for feita 3 vezes seguidas, sem transferência nenhuma, devia cortar a conexão. Porque é o seguinte, você foi lá e consulta, pensa eu vou fazer um Pix, eu vou lá e consulto a chave da Suzana. Beleza, eu não transfiro nenhum real para a Suzana. Aí vou lá, consulto a chave da Regina, não transfiro dinheiro. Aí vou lá, consulto a chave do Zanini, não transfiro dinheiro. Opa, peraí, cara, você fez 3 consultas e não transferiu nenhum real? Beleza? Se você transferiu um real para a Suzana, para a Regina e para o Zanini, beleza, mas você não transferiu nada. Existe um indício de captura de informação aí. Corta a conexão. Eu fui fazer um Pix, eu estava viajando com os meus filhos agora para fora do Brasil, e no domingo eu precisava fazer uma transferência de dinheiro de uma conta corrente para outra conta corrente minha. Fui fazer um Pix, o banco bloqueou minha conta. Na hora que eu fui fazer um Pix. Aí passei a mão no número do cartão de lá e liguei, né, no banco. Vem cá, estou tentando fazer uma transferência e vocês bloquearam minha conta. Aí o operador falou, olha, tudo bem, mas vamos checar algumas coisas, né? O senhor está fazendo uma transferência no domingo de um valor fora do seu perfil de transferência, de um IP que aqui para a gente aparece como fora do Brasil, né? Isso é um indício de fraude para a gente aqui. Foi o senhor mesmo? Fui eu mesmo. Ah, tá, me confirma aí. Nome da sua mãe, o nome do seu cachorro, qual o número do tênis que você usa. Me fez 5 perguntas lá, né? Ela falou, tá bom, é você mesmo que vai autorizar. Então, eu acho o seguinte, existe uma diferença agora, e o mercado financeiro, assim como outros mercados, saúde também, são mercados muito sensíveis, né? Você não sabe mais diferenciar uma instituição grande e organizada de uma instituição pequenininha que começou agora. Tudo é app colorida, né? Sem sacanear ninguém, mas assim, existe a roxinha, a verdinha, a azulzinha, a laranjinha, existe várias cores, tá certo? Mas você não, por trás daquela app, o usuário não tem capacidade ainda de avaliar quem é mais profissional e organizado e quem é menos. Então, eu acho que esse mercado ele cresceu muito rápido, é sadio, foi bom porque democratizou, mas aos poucos eu acho que precisa ter uma regulação melhor para que o cidadão não seja muito prejudicado. Verdade. É verdade. E com relação bom, trocando um pouquinho de vertical. Bom, trocando não, porque a gente já falou bastante do setor de saúde, né? Mas trocando nesse momento. As publicações sobre práticas de ransomware diminuíram bastante. O que de fato aconteceu? O que você acha que aconteceu? O ransomware... Boa, essa pergunta é muito boa, porque é o seguinte, existe um folclore no mercado que os filmes venderam isso, né? Hollywood vendeu para todo mundo, que um hacker vai lá, invade um servidor e criptografa a informação e rouba a informação. E assim, entre nós aqui, isso é uma coisa muito difícil de fazer. Acontece, mas é muito difícil. O jeito mais simples de se fazer, e como os ransomware fazem na maioria, é você mandar um cavalinho de Troia, um programinha para alguém, tá? E alguém roda isso dentro da companhia com o seu privilégio. Então, a prática mais usada hoje é de você mandar um arquivo atachado no e-mail, né? Que ele, um pedido de compra, clique aqui e veja o pedido de compra que você fez. Olha, clica aqui, você vai fazer não sei o quê, você ganhou tal coisa, você ganhou uma passagem para Disneylândia, né? Enfim, e as pessoas têm o hábito de clicar, né? Então, o que acontece? Quando você clica num arquivo desse, ele está rodando agora dentro da sua rede com o seu privilégio, né? Se você tem uma senha de administrador, aquele ransomware aquele programinha está rodando como administrador. Se você é o cara da área contábil, está rodando com o seu privilégio. Então, o que eu acho, Suzana, para ser bem pragmático na resposta?
O que acontece é que a tecnologia evoluiu mais rápido do que a capacidade que as empresas têm de treinar os funcionários contra as melhores práticas ou piores práticas em tecnologia. Então, o cara assiste vídeo pelo computador da empresa, ele abre tudo que é e-mail e clica em tudo que é arquivo, né? Ele vai entrando em site que ele nunca viu na vida e vai clicando em tudo. E esse é o modo como a maior parte dos ransomwares entraram, ok? E aí, depois que ele clicou naquele programinha e ele criptografou a base de dados lá que tinha na área financeira, na área de cliente, na área de não sei o quê, depois que fez isso, acabou. Você rodou um programa de criptografia e só com a chave reversa que você consegue abrir. Então, agora vamos lá. Aí isso expõe outros problemas da empresa. Se você tivesse uma prática de backup diário, certamente você teria perdido um dia só. Se você fizesse um rollback do seu backup, você teria perdido um dia de movimento, tá? Mas provavelmente não foi isso, porque você vê, na área da saúde nós ficamos 10 dias fora do ar com o certificado das vacinas. Então o cara não conseguiu fazer rollback do dia anterior, provavelmente porque ele não tinha o backup ou porque o backup já estava criptografado, ok? Então, você vê o que acontece. Quando acontece esse tipo de coisa, ele vai expondo vários problemas de segurança digital. Não é só de você ter deixado entrar o ransomware na tua. Você vai ver que todas as práticas que você tem ligada a isso, elas estão furadas, né? O backup está furado, o treinamento do usuário está furado, assim vai. Então, eu acho que isso é um processo de aprendizado. Para responder tua pergunta efetivamente, eu acho que é o seguinte, toda vez que o ladrão entra na casa, você põe tranca nova. Então, como começou a sair muita notícia sobre ransomware, as empresas começaram a tomar medidas de proteção. Provavelmente começaram a ser mais intensos no backup, provavelmente informaram os usuários para não ficar abrindo arquivo, foram no firewall e configuraram para não chegar arquivo atachado para qualquer um, e assim vai. Então, eu acho que é por isso que diminuiu. Mas esse negócio vai ser cíclico até as pessoas terem uma cultura de segurança, de cybersecurity na cabeça, né? Também é um aprendizado dos dois lados, porque o fraudador, o hacker, o que seja, ele também vai aprendendo que, por aqui eu já não posso mais ir, eu tenho que ir por ali. É um aprendizado constante, não dá para dizer que acabou, fechamos todas as portas, não existe isso. Eu tenho dito o seguinte, 80% de toda quebra de segurança hoje não tem nada a ver com tecnologia, tem a ver com engenharia social. Exato. Porque tudo isso é engenharia social. Okay? Então, 20% é que o cara conseguiu invadir, pegar, não sei o quê. Ele usou uma técnica, né? Aí eu chamo esse cara de hacker mesmo. Mas o resto é engenharia social. Tudo bem, dona Regina? Aqui é do Banco X, beleza? Porque eu sou da área de segurança do Banco X. Por questão de segurança, olha, vamos pegar esse negócio do Pix aí que agora vazou. Imagine que eu fui lá e peguei a conta e agência da Regina, beleza? Sei que a Regina tem conta no Itaú, agência tal, conta Y, beleza? Aí eu ligo para a Regina, tudo bem, dona Regina? Olha, eu sou aqui do Banco Itaú, ok? E eu sou do setor de segurança, a senhora sabe que teve uma quebra de segurança no mercado, isso, do Pix, e eu quero conferir alguns dados para a senhora, ok? Ok, a Regina falou, ok. Pois não, olha, a sua conta é a número XXXX, a sua agência é a conta YYY. Correto, Regina? Correto. Pois não. Vamos ver. A senhora pode dizer os 3 últimos números da sua senha? Regina, 555. Tá, e os 3 primeiros? 111. Muita gente responde. Nossa. E pronto, o cara tem a sua agência, a sua conta e a sua senha. Acabou. Você vê aí. As pessoas caem, as pessoas são de boa fé. Elas acham que é o banco que está ligando, que o banco está fazendo a segurança dela. Então, os caras usam engenharia social para quebrar a segurança. Eu acho que a gente ainda vai viver por um tempo isso, porque a gente precisa educar as pessoas nisso. E não é um processo simples, leva tempo. Tem gente de idade, tem gente com escolaridade baixa, enfim, né? É difícil, a gente vai levar um tempo. No outro dia eu estava vendo uma entrevista, um podcast, uma coisa assim, de um varejista. E então ele estava falando sobre a área de segurança
que toda hora aparece uma nova vulnerabilidade, um novo jeito do hacker ou desse fraudador, né? Acessar as pessoas, como você falou, engenharia social e tal. E aí ele falou uma coisa que, bom, conforme vão surgindo, eles vão resolvendo. Eu fiquei, bom, mas existe também algumas... não estou falando qual é o varejista, então posso ficar lá à vontade. Eu fiquei assim, meio assustada de ouvir, porque é um grande varejista. Mas existem alguns deveres de casa que eles precisariam falar, quer dizer... Aí eu quero voltar ao que você falou, quer dizer, será que o mercado, os varejistas estão mais preocupados com a usabilidade, com a facilidade do que com a segurança? E aí estão mais na cara? Eu tenho certeza que sim, nem acho, eu vou afirmar, eu tenho certeza. Eu acho que o último, agora eu acho que o último ano colocou todo mundo para pensar, porque como muita gente foi para o mundo digital por questão da pandemia, e as fraudes aumentaram, então as empresas começaram a repensar se não precisava, né, deixar um pouquinho o UX só de lado e pensar um pouco no UX com segurança, na experiência do usuário com segurança. Acho que sim. Agora esse é um processo difícil e lento, né, e caro. Eu falo que segurança, caro no seguinte sentido, segurança é igual obra de infraestrutura. Você vai construir um prédio, né, você tem a parte toda que fica escondida, né, os canos, os fios, né, tudo isso está escondido. E tem a parte bonitinha, né, as portas, o acabamento, a pintura, né, os metais. Então, o que eu acho é o seguinte... Se o cara constrói um prédio e coloca uma infraestrutura ruim, de má qualidade, bota um fio qualquer, bota um cano qualquer, enfim, ao longo do tempo, uma hora você vai ter problema, tá? Mas você não percebe isso de primeira mão. Você entra e aquele negócio parece bonitinho. Então, as empresas acabam negligenciando o investimento em segurança porque eles não acham que isso vai chamar a atenção do mercado, vai promover os produtos, a venda. Ela só gera, e a segurança digital, ela gera uma sensação diferente, que é o seguinte: se você foi no shopping e roubaram o teu carro, você foi jantar no shopping, no cinema, quando você voltou, seu carro não está onde você estacionou. Aí, a primeira percepção sua é: errei o andar, vai a outro andar, estou no andar errado. Mas quando você vai no outro andar e você chega à conclusão que seu carro não está lá também, logo você fala: roubaram o meu carro. Você vai fazer um boletim de ocorrência ou não, enfim. A segurança digital não é assim, porque o cara rouba a tua informação, mas você não tem uma percepção do roubo, ela continua lá. A tua percepção é do dano. Se gerar dano, você tem uma percepção. Se não gerar dano, você acha que não foi roubado. Por isso que quando você faz pesquisa de segurança nas companhias, 70% disseram que nunca tiveram problema de segurança. Não, ele só não teve a percepção. A informação foi roubada, mas ela não gerou um dano. Ok? Quando ela gera o dano, sai na mídia, né? A empresa tal está parada há uma semana, a outra empresa não sei o quê. Então, é o dano. Aí todo mundo corre fazer investimento, né? Então, existe essa cultura de você só trancar a porta depois que o ladrão entra. Mas as empresas precisam mudar essa cultura. E você acha que isso é uma coisa aqui do Brasil ou de fora do Brasil também? Essa cultura de que só conserta depois que aconteceu o problema? Eu acho que essa cultura não é só brasileira, é uma cultura mundial, mas eu acho que aqui no Brasil, a gente é do ser humano, mas eu acho que aqui no Brasil, por questões culturais, históricas, eu acho que a gente tem mais propensão a esse tipo de fraude, né? Fora do Brasil, você passa o seu cartão de crédito, nem senha pede na maquininha, né? Então, assim, quer dizer, muitas vezes, dependendo do valor, agora com chip tem pedido mais, mas a aproximação até R$100 nem pede. Nem pede, né? Então, eu acho que... E aí, você vê, no Brasil o cara já foi criativo. Eu já ouvi história do seguinte:
falou, ó, não põe a carteira no bolso de trás da calça, porque os caras na escada rolante, eles estão vindo com uma maquininha encostando perto de você, porque daí se tem um cartão na sua carteira, ele já faz o pagamento. Puxa os dados. Não, ele ele põe lá R$80, chega com a maquininha perto da sua bolsa, o teu cartão já autoriza o pagamento. Ai, meu Deus do céu. Olha só a criatividade do cara. Tem que comprar bolsa de aço agora. Deus que me perdoe. Então, assim, o Brasil tem uma cultura de fraude para exportar para o mundo, né? Porque não é possível. E eu acho até, então, respondendo você, eu acho que não, acho que o afrouxamento nas regras de segurança digital é mundial, mas eu sou um cara esperançoso. Eu acho que com o aumento da fraude, a percepção vai melhorando. Com certeza. Com certeza. Só para terminar, qual é a dica que você dá para as empresas em relação aos investimentos em segurança? Porque a gente tem notado, a gente acompanha pesquisa, que realmente o investimento em segurança da informação está numa curva crescente, ano a ano. Em 2022, a gente estava já achando, né, que as coisas fossem melhorar com o final, o controle, né, dessa pandemia, por causa das vacinas e tudo, e vem o Ômicron aí e nos faz voltar tudo para trás, né? Então, a gente não está livre de novo de uma outra onda, uma segunda onda, sei lá, o número da onda, de possíveis isolamentos sociais e tudo isso. Então, isso volta à prática das empresas em home office e tudo isso. Você acha que as empresas agora estão mais amadurecidas para disponibilizar mais investimento para a segurança? Eu acho que a pauta ganhou o primeiro escalão das empresas, o que foi importantíssimo, né? Quer dizer, essa pauta sempre teve na área de tecnologia, tal, na área do CSO, lá do Security Officer, tal, mas era difícil você levar essa pauta para o board da companhia. E eu acho que agora ela foi. E ela não foi pela questão mais nobre, mas foi. E o que interessa é aí, né? Quer dizer, ela foi para a pauta do board porque gerou prejuízo, né? E o board teve uma percepção, então, que precisa cuidar disso. Eu acho que as empresas precisam classificar a informação como um ativo de verdade, né? Não porque você roubar o número de latas de óleo que o varejista tem no estoque vai gerar algum prejuízo, mas se aquela informação não estiver disponível na hora que o caixa está rodando lá a venda, vai parar o sistema todo, quer dizer. Então, eu acho que assim, do ponto de vista de disponibilidade, a informação é um ativo importante. Do ponto de vista de valor estratégico, em alguns segmentos, claro que é. Mas na maior parte dos segmentos hoje, disponibilidade é o ativo mais importante que as empresas precisam. A cada dia você precisa estar mais online, né? Você precisa estar disponível. Os sistemas precisam da informação para trabalhar. Então, eu acho que as empresas precisam classificar as informações como ativo, elas precisam ter certeza que aquilo é um ativo, e como um ativo, elas precisam ser protegidas e ser classificadas, né? As empresas precisam começar a classificar. Essa informação não é muito importante, eu posso gastar menos para proteger, essa aqui é mais importante, eu preciso gastar mais. Quer dizer, você não precisa gastar um caminhão de dinheiro em todas as informações, mas se você não classificar as informações, você não sabe o que você precisa proteger, o que você não precisa proteger. Segundo, você não sabe de quem você tem que proteger, né? Quer dizer, você vê, hoje, eu garanto para você que na maior parte das empresas, o cara responsável pelo backup é o estagiário, porque o backup é uma atividade chata. Só que para o cara fazer o backup hoje no ambiente tecnológico, ele precisa ter uma autoridade de administrador, porque ele precisa ter acesso a todos os arquivos. Então, você está dando senha de administrador para o teu estagiário. Nada contra o estagiário, mas ele não tem a experiência necessária para manipular aquele nível de autorização, né? Ele tem acesso à informação financeira, ao banco de dados do SAP, do Oracle, do TOTOS, do não sei o quê. Então, eu acho que as empresas
precisam desenhar os seus processos de segurança imaginando que a informação é um ativo delas e que se aquilo parar vai gerar prejuízo. Excelente dica. Excelente dica. Muito boa entrevista, Marcos. Marcos, a gente... Muito obrigada. Vamos falar você, Suzana. Muito obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que você já está com o horário marcado agora e a gente volta a falar com você sobre aquele outro assunto que você citou na entrevista. Tá bom? Tá bom. Do ITI. Tá bom? Legal. Suzana, obrigado. Sempre um prazer falar com vocês. Enfim, eu acho que os nossos bate-papos levam um conteúdo para as pessoas. Quer dizer, isso está no nosso dia a dia, mas para muita gente sempre fica dicas legais aí. E eu estou sempre disponível para isso, tá? Tá ótimo. Tá ótimo, Obrigada. então. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau. Obrigado.